Muito bem, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão do programa O Resgate da Identidade aqui do Clube Mentabilidade. É com uma honra e um prazer enorme que eu estou aqui mais uma noite com vocês e vamos que vamos. Essa aula de hoje eu resolvi fazer pensando em fazer um apanhado geral de tudo que a gente conversou até aqui, né? Então, ela é uma aula bônus, vamos dizer assim, é uma aula de revisão. E eu acho importante trazer já de início que esse treinamento ele não é sobre a gente decorar ou lembrar os conteúdos que foram passados, tá? Quando a gente está estudando, né, a gente tem uma ideia de que a gente precisa decorar as coisas ou ficar lembrando muito aqui na mente racional. O objetivo não é esse, porque ele não é. Eu não quero aqui que você tenha esse treinamento como um treinamento informacional, onde você só pegue a informação. Esse treinamento ele é transformacional, tá? Então, aprendendo o que eu passei aqui, você se informa. Eu te passei aqui um monte de conteúdo, você vai se informar sobre aquilo. Mas só aplicando, né, o que você aprendeu é que você transforma você. E o objetivo nosso, de todo ser humano, quando a gente começa qualquer treinamento, qualquer curso, qualquer processo terapêutico, é esse, se transformar. Só que poucas pessoas colocam de fato a mão na massa para fazer essa transformação. Para fazer a transformação na nossa vida, gente, não adianta ficar na arquibancada assistindo o jogo. Não adianta você vir aqui assistir 1000 aulas comigo e só assistir. É só uma pessoa na arquibancada assistindo jogos. Uma pessoa que está na arquibancada, ela pode saber tudo sobre como joga futebol, por exemplo. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo a, a, sobre a literatura, sobre tecnicamente como se joga futebol. Mas ela só aprende a jogar futebol entrando no campo. Não tem como aprender de outra maneira. Não tem como se tornar melhor se a pessoa não estiver ali treinando com a bola dentro do campo. Então, esse treinamento, ele é um treinamento de entrar em campo. É de entrar em campo. Aprender é ótimo, óbvio. Mas o aprender faz você esquecer, às vezes, em dias, semanas, meses. Agora, aplicar aquilo que foi passado faz você se transformar. E uma transformação, ela pode durar anos ou até a vida inteira. Então, eu passo vários exercícios aqui. Eu não só passo exercícios, como eu coloco aqui processos de indução, processos com hipnose, para a gente ir desbloqueando coisas já. Mesmo coisas que você ainda não percebeu como fazer, tem processos aqui com indução para isso. Então refaça esses processos, não estão ali à toa, tá? Então hoje a gente vai revisar aquilo que a gente aprendeu e eu quero que você reforce o que você precisa viver a partir desse treinamento. Né? A ideia é martelar no seu sistema as verdades que você não pode mais é, negociar. Né? São coisas inegociáveis, a gente tem que começar a aplicar de fato. Então, lá na aula 1, a gente falou da personagem à identidade, a gente viu que a dor que você sente aí, ela não vem de quem você é, né? A dor, o sofrimento, ela vem de quem você aprendeu a ser. Então, na aula 1, a gente abordou principalmente isso, né? Entender que a personagem, ela foi criada, essa personagem que a gente criou ao longo da vida, por medo, pela necessidade de aceitação, sobrevivência. E essa personagem, ela te protegeu, ela foi importante em alguns momentos, mas ela também te aprisionou, ela acabou te limitando. Né? Então, essa aula 1 fez a gente entender o que é essa personagem. Né? Depois a gente passou a entender, depois que a gente entendeu isso, né, a gente passou a perceber a necessidade de deixar essa personagem, porque é quando a gente deixa de viver a nossa identidade que o sofrimento e a desconexão aparecem na nossa vida. Então a gente começa a entender a importância de deixar essa personagem, que a gente foi criando ao longo da vida, para de fato criar a nossa identidade. Né? A identidade, então, ela
é a nossa essência em expressão, é a nossa verdade vivida, né? Então, assim, assista de novo essa aula para pegar esses conceitos ali, para entender hã, que a gente vem criando uma personagem ao longo da vida. Basicamente, o nosso sofrimento, ele é em algum momento, ele chega na nossa existência, ali na nossa vida, porque a gente percebe essa desconexão que tá acontecendo na nossa vida, seja porque você quer ganhar dinheiro, mas por que você não consegue? Você quer ter bons relacionamentos, mas por que você nunca acha um parceiro legal? Você quer, enfim, tudo que você quiser na sua vida está aberto para você conseguir. Só que você não consegue, por quê? Você está identificada com a sua personagem, com quem você acredita ser, né? Então a personagem é tudo que você aprendeu a ser, mas a identidade é quem você escolhe ser. O problema é que sem entender esse contexto, você nem consegue escolher o que você quer. Por quê? Você está tão enraizada na personagem que nem consegue vislumbrar outras possibilidades de ser. Nem é uma coisa real para a maioria das pessoas, né? Então vamos perceber aqui então que a gente não está preso numa programação que montaram. Qualquer resultado que você tenha aí na sua vida nesse momento, qualquer resultado, não é uma coisa que está programada definitiva. Ela está programada, mas ela não está definitiva. Pelo contrário, você está livre para criar a realidade que você quiser. Isso é construir a identidade. Beleza? Tá claro até aqui a aula 1? O que a gente abordou na aula 1? Beleza? Na aula 2, a gente falou sobre a desconstrução da personagem, né? Então a gente entendeu ali na aula 1 que tem a personagem, a essência, a identidade. E na aula 2 a gente foi começar a desconstruir essa personagem. A gente passa a entender a origem dessa proteção, que é a personagem, né? A gente viu as programações, que na maioria das vezes, 99% das vezes, né, vem ali de uma programação de infância, as vozes dos pais, dos professores, os padrões sociais, os traumas que a gente viveu, tudo isso que a gente vai tendo ali logo na nossa primeira infância vai moldando quem a gente entende que é no mundo, o que, que é o mundo, quem são as pessoas que convivem com a gente. Porque, embora a gente não nasça uma folha em branco, o ser humano não nasce uma folha em branco, a gente vem como se fosse um livro com poucas páginas escritas, tá? Nessas poucas páginas, tudo que a gente recebe do mundo, dos nossos pais principalmente, a gente vai colocando nesse livro. A gente precisa escrever, a gente ainda não sabe, né, o que colocar. Então a gente vai colocando tudo que eles dão pra gente. Só que o que os nossos pais dão pra gente não necessariamente é o que a gente quer. Mas a gente não tem o poder de escolha ainda. Somos bebês ali. Então a gente vai recebendo várias coisas. Eu gosto de sempre falar que a gente nem escolheu o nosso nome, né? A gente não tem a possibilidade de escolher o nosso nome. Então é como se naquele início ali da vida a gente nem tivesse o livre-arbítrio. Só entucham um monte de coisa pra gente. O bom aqui é que nós passamos a perceber, nessa aula 2, que a gente não está errado ou precisando de um conserto, sabe? Às vezes a gente cai nesse conceito de que eu tô com. É como se a gente tivesse com um defeito. Ah, eu preciso ser consertado, né? Eu preciso ser consertado, porque eu não consigo o resultado que eu gostaria. Não, não tem nada de. Não é que tem algo de errado. A única questão é que a gente está com uma programação que não está alinhada com o que a gente quer ser. Então, o único ponto é esse. É entender que você não precisa de conserto. Você precisa só alinhar a sua identidade, né? Ou seja, deixar essa programação que você vem vivendo que não faz sentido para quem você é e alinhar a identidade com quem você deseja ser. E tudo que é programado, então você entende o seguinte: bom, eu fui programado até aqui para ser dessa maneira que eu sou hoje. Tudo bem. Porque tudo que é programado também pode ser reprogramado, também pode ser refeito, tá? Então a forma como você foi programada explica o seu comportamento. Beleza, você pode entender que você tem esse comportamento porque foi programada dessa maneira. Agora, é muito importante,
A forma como você foi programada explica o seu comportamento, mas não determina o seu destino. Não determina. Você não pode falar assim: "Ah, então porque isso aconteceu na minha vida, porque eu fui tratada assim, porque isso aconteceu, pronto, tá decidido, a minha vida inteira vai ser assim". Não. Não é um determinismo. Pode até aqui ter, feito você viver dessa maneira, mas está livre agora para você reprogramar isso, para você mudar essa programação. Por quê? Porque se foi aprendido, você aprendeu a ser dessa maneira, também pode ser ressignificado. Então, a gente falou basicamente disso na aula 2. Tá claro até aqui? Dúvidas sobre a aula? Muito bem, então vamos seguindo. Bom, na aula 3, a gente falou da reconexão com a essência, né? O que que é essa essência, né, que eu falo e tal. Então essa reconexão como se fosse uma volta para casa interna, né, uma casa nossa interna. É você perceber e sentir quem você é de verdade, sem personagens, sem defesas. A gente conseguiu naquela aula ali começar a entender como tocar nessa essência. A essência ela não está ferida, perdida ou danificada, como a gente acha. Por quê? Porque a essência é como se ela tivesse escondida debaixo das camadas da personagem. Mas ela sempre esteve ali. A essência é imutável. Lembra? Eu falei, ela é imutável. Ela, ela é e sempre será. Ela é uma, ela faz parte de quem nós somos. É imutável. Ela é como a gente pode expressá-la através da identidade no mundo, tá? Só que ela acaba ficando escondida nessas camadas da personagem. Só que a essência ela não tem medo, ela não tem personagem, ela não tem pressa, ela tem presença. Viver da essência, viver conectado com a essência, é você estar o mais presente possível na sua vida. Estar em presença. A gente foi entender isso na aula 2. Então a essência, ela não precisa ser buscada. Você não tem que tentar buscar essa essência. Ai, cadê a minha essência? Ela precisa ser vivida. É autenticidade, é viver com autenticidade cada vez mais, tá? Então essa foi a aula 3. Dúvidas? Tá tudo certo sobre a aula 3? Beleza. Na aula 4, a gente falou da construção da identidade, da nova identidade. Que aqui, nessa aula, a gente começa a entender que a identidade ela é uma escolha. Você escolhe, né? Que você pode dizer, porque assim, eu não sei vocês, mas muita gente que eu atendo acredita que a vida está determinada por essas programações. Então, se eu sou assim, eu sou assim. Eu a vida inteira tenho o dedo podre, não tem jeito. Eu, sabe, nunca soube fazer dinheiro. Não, minha família inteira, ninguém empreendeu, eu não consigo também. Algumas pessoas criam essas verdades. Quando a gente começa a entender da construção da identidade, a gente começa a entender o seguinte: é uma escolha. Você pode, a partir de agora, dizer: eu decido ser isso aqui. Eu decido ser assim. É uma construção. É possível essa construção. É o livre-arbítrio, gente. É o livre-arbítrio. Gente, se não existisse o seu poder de escolher, o seu poder de escolher como você quer viver a sua vida, você não teria livre-arbítrio. Se você não decidisse, eu quero ser dessa maneira, eu quero ganhar dinheiro tanto assim, eu quero viver nesse lugar, eu quero ser uma pessoa XYZ internamente. Tem gente que fala assim, nossa, eu admiro fulano porque ele é calmo. Ué, seja também. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo, pra mim não tem como. Mas é uma escolha, é uma escolha. Não estou dizendo que você vai fazer isso de um dia para noite assim, mas é uma escolha. Existe técnica para isso. Esse programa, ele é para isso, é para você escolher e a gente, a partir de estratégias, técnicas, exercícios, atingir o resultado que você quer. Inclusive, eu falo, né, essa coisa do livre-arbítrio, desculpa, que se você não tivesse esse poder de escolha, você não teria livre-arbítrio.
E aí o que eu digo é o seguinte, a grande maioria das pessoas hoje em dia não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque elas não conseguem viver quem elas querem ser. As pessoas querem determinadas coisas, mas elas não conseguem aqueles resultados. Então elas ficam lá, fica distante. Elas ficam presas na própria programação, repetindo os mesmos padrões, presa nos mesmos padrões. E, e repetir essa decisão com presença, com, de fato com as estratégias que a gente tem aqui, você começa a criar um novo corpo, um novo comportamento e uma nova frequência. Então, não é uma coisa que você encontra, tá? A identidade, a construção dessa identidade não é uma coisa que vai cair do céu para você, que você vai encontrar um dia. Ah, um dia. Tem gente que fala assim: ah, um dia eu vou ter essa calma. Sim, mas está fazendo alguma coisa para ter essa calma? Né? A maioria das pessoas espera mudar quem elas são e os resultados da vida delas como se uma pílula mágica um dia fosse aparecer na vida. Nossa, no dia que eu tiver tal coisa, no dia que eu for assim, aquilo, tudo vai ser diferente. Sim, mas você está fazendo alguma coisa para ser essa pessoa? Você está fazendo alguma coisa para ter esses resultados? Porque a pílula mágica não vai aparecer. Não vai. Então não é uma coisa que você encontra na vida, não é uma coisa que a vida te traz de repente. É algo que você escolhe sustentar. Você escolhe a identidade. O que é o melhor dos mundos, gente. Porque se fosse algo que chegasse, imagina, gente, é só ficar esperando. Só que e se não chegasse? E se não chegasse pra você? Se não fosse pra você aquilo? Você ia ficar esperando a vida inteira. Então você escolhe. Só que a escolha de sustentar, ela tá atrelada a uma doação sua de fazer o que precisa ser feito. Não vai cair do céu. Então você pode escolher quem você quer ser e repetir essa escolha até que ela se torne quem você é. Quando você escolhe e repete aquilo, naturalmente você se torna aquilo, não tem como. Porque você só é quem você é hoje porque você repetiu um padrão de ser quem você é. É isso, é simples. Só que agora você muda o padrão de forma consciente, você deixa a programação para mudar o padrão. Então essa foi a nossa aula 4. Tá claro? Aula 4, beleza. Na aula 5, a gente falou sobre como a gente acaba sabotando, né? A gente vai entender que a sabotagem, e aí eu uso essa expressão, né, de autossabotagem, mas eu explico na aula que eu nem gosto dessa expressão, mas eu uso ela para ficar mais didático, para ficar mais simples da gente entender. Só que eu explico que, na verdade, a sabotagem ela nem existe. O que existe é uma proteção criada principalmente pela nossa criança, que está com medo, que está abandonada, insegura, entre várias outras coisas que ela tem vivido ali. Então, basicamente, essa autossabotagem, ela é uma proteção da nossa programação, ela é uma proteção dessa personagem, tá? Aí, nessa aula, então, 5, a gente aprende a acolher melhor essa parte, né? Acolher essa criança. E a gente passa a dar a ela também uma nova função, que é de não mais tentar sabotar, ou melhor, não mais tentar proteger, né? A gente mostra que ela não tem motivo para criar essa proteção e que basta confiar no caminho que você está traçando. Então, é entender que essa programação, a gente mostrar ali para essa programação, e ali a gente vai usar a auto-hipnose, né? A gente vai usar processos terapêuticos, principalmente nesse lugar, para mostrar para nossa mente que não precisa daquela proteção, que aquela proteção ela não existe um perigo real para ela estar sendo gerada ali, né? E o caminho, o novo caminho que a gente está traçando da identidade é o caminho que faz sentido e que está tudo bem seguir por ele. Então você percebe que você não é preguiçosa ou preguiçoso, fraco ou instável, né? Que você só estava se protegendo, porque quando a gente começa a sabotar, a gente cai nesse lugar, né, de se sentir mal, de ficar para baixo, de se sentir culpada, de se sentir, poxa, eu sou preguiçoso, eu sou fraca porque eu não estou fazendo o que eu deveria. A gente vai entender que faz parte dessa proteção.
o nosso instinto de sobrevivência é a coisa mais poderosa que a gente tem. Então, fica quase impossível, né, não seguir esse padrão. Entender que é natural e que é uma proteção faz você fazer um trabalho para não precisar mais dessa proteção, né? E perceber que você só estava se protegendo de algo que não precisava, depois que você cura essa ferida interna da nossa criança ali que a gente acabou falando também na aula. Claro, então aula 5 foi sobre essa autossabotagem que a gente gera ali, que na verdade é uma proteção. E aí na aula 6, a gente foi para a nossa última aula, que foi, eu falei como que a gente sustenta essa nova identidade. Então a gente criou a nova identidade, a gente conseguiu começar um processo ali de andar, né, de seguir a vida por essa nova identidade, e a gente vai depois, como que a gente sustenta ela, né? Eu fiz ali uma indução, se você não assistiu a aula 6, assista, que a gente faz um velório, né, muito interessante, um velório simbólico. Então a gente enterrou ali a nossa personagem e assumiu o centro do palco da nossa vida, né? A gente criou ali estrutura, pilares, planos de sustentação. E ali você entende também na aula 6 que a identidade, ela não se mantém sozinha. Ela não basta ser uma escolha. Ah, escolhi, pronto, é isso. Não, ela precisa de intencionalidade. Ela precisa de frequência, ela precisa de consistência, né? A nova identidade, ela só vive se você parar de trair quem você escolheu ser. Então você precisa parar de trair quem você era. Aliás, quem você escolheu ser agora, né? Essa nova identidade só vai viver se você fizer isso. Se você de fato continuar, se você de fato perseverar ali. E essa foi a nossa aula 6. Tá claro até aqui para vocês? Beleza. Então, gente, esse foi um resumão das 6 aulas, tá? Não deixe de assistir elas novamente. O resumo ele traz ali uma lembrança de estrutura para gente, mas é importante assistir. Agora peguem aí o caderno de vocês, a caneta, e a gente vai fazer o primeiro exercício, tá, de hoje. Eu quero que você escreva 6 verdades da sua jornada, não como frases bonitas, tá? Mas como códigos de conduta. Pensa nisso. Você não precisa florear o negócio. São 6 verdades da jornada, como se fossem leis internas, como se fossem alinhamentos seus inegociáveis, tá? E aí você vai fazer o seguinte: você vai escrever assim, ó, a verdade que mais me transformou na aula 1 foi. Aí você vai escrever a verdade que mais te transformou na aula 1. Frase simples. A verdade que mais me transformou na aula 1 foi, tá? Por isso que é legal reassistir a aula, porque também você pode assistir pensando agora nessa equação, tá? Aí, a segunda frase que você vai escrever é: e eu vivo essa verdade quando, tá? Então você vai botar lá, a verdade que mais me transformou na aula 1 foi, e eu vivo essa verdade quando. Então, por exemplo, vamos supor que a verdade que mais me transformou na aula 1 foi que eu escolho ser quem eu sou, não quem eu aprendi a ser, tá? Vamos dizer. E aí, na 2, eu vivo essa verdade quando eu me lembro que eu fui programado, mas eu posso me reprogramar. Por exemplo, dei um exemplo aqui hipotético, tá? Você vai pegar o seu exemplo. Você vai fazer isso para a aula 1, para a aula 2, para a aula 3, até a aula 6. Então, todas as aulas você vai usar essa equaçãozinha. A verdade que mais me transformou na aula 2 foi, tá? Eu quero que você pegue essas equações, você vai ter 6 equações ali, e de preferência leia isso em voz alta e repita todos os dias nos próximos dias agora, na próxima semana pelo menos, né? De preferência sim, se você puder fazer 15, 20 dias, melhor ainda. Eu quero que você quase que memorize essas equações, tá? Eu quero que você vibre nisso. Por quê? Porque essas são as suas leis, são as suas verdades que você vai começar a colocar, tá? Beleza? Tá claro o exercício?
Então, beleza. Próximo exercício. Eu quero que você escolha. Eu vou fazer o seguinte: vai ser quase que um passo a passo, tá? Para você sustentar aquilo que a gente está criando. Então, a etapa 1 vai ser o seguinte: você vai escolher de forma consciente, de manhã, melhor, todas as manhãs, tá? Eu quero que você escreva o seguinte: eu escolho ser quem eu sou, não quem eu aprendi a ser. Lembra, gente, que tem na aula, assim que a aula subir na plataforma, no máximo até amanhã, tem ali o resumo, tá? Eu acho que vou colocar o resumo no grupo do WhatsApp, fica fácil também para vocês acessarem. Todos esses exercícios vão ter lá também, tá? Mas vou falando aqui, mas lá também vão ter, então não se preocupe, tá tudo bem organizado lá no resumo, tá? Então, você vai escrever: hoje eu escolho ser quem eu sou, não quem eu aprendi a ser. Depois, eu quero que você visualize você vivendo como a nova identidade durante o dia. Como sendo essa nova identidade durante o dia. Então, de manhã, toda manhã, você vai repetir essa frase. Se você quiser criar uma outra frase que faça mais sentido para você, pode criar a frase, tá? E aí você vai visualizar você vivendo essa nova identidade. Como é que você como é que você acorda agora? Como é que você se comporta no trabalho? Como é que você se comporta com o seu cônjuge? Como é você sei lá, no trânsito? Eu quero que você veja essa nova pessoa, ela é diferente, você precisa visualizar ela. Você precisa visualizar essa pessoa, tá? Então, etapa 1, todas as manhãs, essa etapa 1 é muito importante, essa visualização. Pode botar uma música clássica, uma coisa instrumental, sabe? Uma coisa bem assim, para você entrar no clima ali e respirar, né? Respira ali com presença, tá? Não é uma coisa assim, vou fazer aquele 30 segundos e acabou. Não, faz com presença o processo. Etapa 2, você vai. A etapa 2 ela é de ações de validação. Então, ao longo do dia, eu quero que você repare onde você teve a chance de voltar para a sua personagem. Qual foi o momento do seu dia que você, nossa, eu voltei para a personagem ali, eu percebi que né? Eu agi como a personagem. E eu quero que você perceba onde você agiu como o novo eu, como a identidade. E aí, você vai escrever no final do dia essas 3 frasezinhas. Hoje eu fui fiel a mim quando. Então, hoje eu fui fiel a mim quando, porque você vai perceber ali. Nossa, quando eu estava indo para a personagem, eu voltei para a minha identidade. Outra frase, hoje eu quase me traí quando. Aí você vai escrever, nossa, eu quase perdi ali quando eu fui comer o que eu não deveria. E aí você vai escrever a terceira frase, que é amanhã eu escolho. E aí você vai escrever o que faz sentido para você manter de validação para essa identidade. Beleza? Tá claro? Beleza? Etapa 3, revisão semanal. Uma vez por semana vocês vão fazer isso. Pode ser domingo à noite ou segunda de manhã, sabe? Pega um dia assim que é de início, sabe? Eu acho que fica bem, bem marcado. É importante deixar isso marcado, tá? Não adianta você falar assim, eu vou fazer uma vez por semana. Não, não, não. Que dia? Que horas? Tá? Eu quero que você pegue e revise o seu código da identidade. O que é o código da identidade? As 6 verdades lá que a gente fez de cada aula. Então você vai revisar essas 6 verdades. Eu quero que você releia a carta da sua criança sabotadora, lá da aula 5. Lá tem exercício da carta. Relê essa carta. E aí eu quero que você pergunte depois para você, que máscara você voltou a usar sem perceber? Que máscara eu voltei a usar sem perceber? Nossa, é verdade, olha, lá na aula 5 eu falei disso, disso, disso. Eu escrevi no meu código da identidade isso, 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 mas eu voltei a usar sem perceber essa personagem aqui.
Se a gente não traz a consciência ao que a gente está fazendo, você não consegue metrificar os seus resultados. Segunda coisa que eu quero que você perceba, que ritual me fortaleceu? Qual ritual me fortaleceu? De tudo que eu tenho usado, o que, que me fortaleceu? Outra coisa, quem me aproxima ou me afasta da minha essência? É importante a gente começar a perceber as pessoas que precisam estar perto ou não da gente. Tá claro? Etapa 4. Não se preocupa, gente. Tem lá no resumo tudo isso, tá? Vocês não ficarem perdidos aí. É bom até assistir de novo com o resumo na mão. Etapa 4. Uma vez por mês ou por semana, eu vou botar por mês aqui porque eu tô pegando leve com vocês, né? Mas se puder fazer uma vez por semana, melhor. Eu quero que vocês refaçam a visualização do velório. Eu quero que vocês refaçam a visualização do velório. Pelo menos uma vez por mês. Que é uma vez por mês, pelo menos, enterrar aquela personagem. Tá? Reler a jornada em 3 atos e escrever uma nova declaração. Então, a cada mês, escreva uma nova declaração para aquele mês. Beleza? Joia? Etapa 5. A etapa 5, ela é o seguinte, quando aí você perceber que você está regredindo, né? Nossa, eu me perdi aqui, você vai parar, respirar e se perguntar quem está no controle desse processo agora, do que está acontecendo. É a essência ou é a personagem? É a minha identidade ou é a minha personagem? E aí, volta a reler a carta da criança. A carta da criança sabotadora, tá? E aí, depois que você lê, eu quero que você escreva. O que eu estou sentindo é real? Quem eu escolho agir a partir de agora? Quem eu escolho ser a partir de agora? E mais uma vez, traga isso para a consciência, tá? Então, esses exercícios, eles são um pouco disso que eu falei no início da aula, né? Da gente trazer de forma consciente essa transformação. A gente entender que não há transformação em espera, não há transformação em ficar parado, sentado. De novo, pessoal, às vezes assistir uma primeira vez traz uma confusão de parece que é muita coisa para fazer. Não é muita coisa, tá? Eu reduzi bem as opções do que a gente precisa fazer. Se vocês já assistirem a aula de novo, mais uma vez, assistir de novo aqui o resumo, se quiserem, e pegarem a apostila na mão, vocês vão ver que não são tantas coisas. Como está desorganizado na vida agora sua, parece que é muita coisa, mas a partir do momento que você começar a catalogar, por exemplo, toda manhã eu preciso fazer isso aqui, pronto. E aí você começar a fazer toda manhã. Isso que é legal do programa de hábitos, eu vou ensinar a vocês como começar os hábitos. Tá? Então vai casar muito o programa de hábitos que é o próximo, vai casar muito. Então assim, você vai começar por uma tarefa, daqui a pouco você vai incorporar outra tarefa. É que nem escovar o dente. A gente não começa a fazer tudo de uma vez só. Né? A gente não começa a ter que tomar banho 3 vezes por dia, escovar o dente e se alimentar. Não, a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Hoje, tem várias ações que vocês fazem automáticas sem perceber. Que você não precisa ficar pensando, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer que o Igor pediu, X, Y, Z. Não, não, não. Daqui a pouco você vai incorporar elas no seu dia a dia. Isso vai ficar natural. E aí a transformação começa a vir dessa identidade. Mas é importante que você comece a incorporar, tá? Então, é isso. A transformação, ela já começou. O que que falta agora? Repetição com consistência. É repetição com consistência. Vocês estarem aqui, vocês já começaram a transformação. O que falta agora é estratégia para a gente manter essa consistência. É ter essa fidelidade a essa nova verdade, né? Presença no que importa. Não é uma coisa que a gente joga ao vento e pronto. Vocês não são mais as mesmas pessoas que vocês chegaram aqui. Não são. E aos poucos as pessoas ao redor de vocês vão perceber isso. O mundo vai começar a perceber. Mas antes do mundo perceber, você precisa perceber. Você precisa entender, mesmo nas pequenas coisas, que mudou. E você precisa sustentar isso todo dia. Em silêncio, em presença, em escolha, mantendo a frequência.
porque isso vai acontecer, tá? Você viveu aqui uma jornada de desconstrução, de lembrança, de criação, de enfrentamento, sustentação, renascimento. E aqui, entendendo e colocando em prática tudo isso, você vai perceber que você não precisa procurar pela sua identidade. Vai ser natural. Aos poucos você vai passar só a lembrar quem você é, todos os dias. Por quê? Porque a gente já criou o processo para isso. A gente já criou. A personagem, ela é uma sobrevivência. A identidade, ela é uma criação consciente. Ela é um legado, ela é uma missão, tá? Então, mais um exercício aí para vocês do código pessoal. Leia esse código da identidade em voz alta, tá? Leia por vários dias, se vocês, de preferência. Uma coisa legal que vocês podem fazer também é o seguinte: as 6 verdades que eu passei ali, vocês podem gravar um áudio para vocês mesmos e escutar quando acordar. Também é uma coisa legal de se fazer, sabe? Escutar as verdades, botar às vezes até uma trilha no fundo de música instrumental. É importante vocês entenderem o seguinte: esses exercícios eles dão resultado. Você vai incorporar eles de uma maneira que funcione melhor, o melhor possível para você. Então, áudio ajuda. Às vezes está na correria do dia, poxa, bota ali de manhã e vai ouvindo aquele áudio, é, se incorporando mesmo, né, na sua identidade. Depois eu vou até pensar numa aula extra para uma aula super rapidinha, eu posso até gravar e deixar na plataforma para que vocês escrevam a missão pessoal de vocês. Eu tenho uma missão pessoal, depois vou trazer para vocês lerem, para vocês verem como é que é. É muito legal ler a minha missão, sabe? É como se fosse um, sei lá, um empoderamento da minha identidade, assim. A ideia com esses exercícios é que vocês comecem a escrever essa missão também. Todo esse código da identidade, ele já é esse início dessa missão pessoal. Tá claro? Ficou claro para vocês essa aula? Gente, o objetivo dela foi ser bem sucinta, objetiva, mesmo para que a gente relembrasse essas 6 aulas que a gente teve do resgate da identidade. Esse programa é um programa que, de fato, eu acredito muito nele. Então, eu acredito muito que, ao colocar em prática, vocês vão ter os resultados que vocês desejam, tá? Lembrando que eu coloco na minha vida, então por isso que eu sei que eles a mesma jornada, porque a identidade, ela não é uma linha de chegada, sabe? A gente não chega e constrói a identidade e acabou. Pronto. Ah, e agora eu vou sentar e ficar sentado tranquilão aqui de boa, esperando a morte chegar. Não. Ela é para sempre. Ela, essas ferramentas vocês vão usar para sempre. Eu uso elas sempre. Por quê? Porque sempre tem uma nova construção. Lembra? A essência, ela é imutável. Mas a identidade não é imutável. Pelo contrário, ela sempre evolui. A gente sempre se torna melhor. A gente sempre vai evoluindo. As- Você não faz as mesmas escolhas. Por quê? Você evoluiu. Então, hoje você tem umas escolhas, mas daqui a 5, 10 anos, você vai ter realizado tudo que você construiu aqui nesse programa. E aí você vai falar assim: nossa, agora eu quero construir outras coisas. Já quero dar outros passos. Ótimo. Você vai usar as mesmas estruturas para isso. Então, por isso que a identidade, ela é permanente, a busca da identidade ela é permanente, né? Ela não é uma escolha que você constrói e acaba no tempo, tá? Basicamente é isso. Vale a pena ser reassistido. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me mandar também para a gente esclarecer, tá? O nosso próximo encontro, o nosso próximo programa é o de hábitos. Ele é um programa muito rico, muito legal. E eu espero que vocês não deixem de assistir, porque vale muito a pena também, porque ele vai encaixar, como eu falei, justamente. É uma boa sequência para esse programa da identidade. Tá? Então ele vai clarear como começar muitas das coisas que a gente trabalhou aqui. Beleza, pessoal? Dúvidas?
questões, podem me fazer perguntas, o que ficou aí para vocês. Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão que a gente já tira as dúvidas aqui. Nenhuma dúvida? 100%? Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Então, olha só. Semana que vem começa o programa de hábitos. Não deixem de assistir. Até amanhã eu subo essa aula aqui. Já vou deixar no o resumo dessa aula também, para vocês pegarem ali, já terem na mão. Acho que eu vou fazer sempre isso. No dia da aula, eu já coloco o resumo lá. Aí você já vem para a aula também com o resumo. Acho que vai facilitar para vocês essa visualização de algumas perguntas que eu mando, tá? Eu não quero soltar muito antes o resumo, porque senão pode ter muita gente que já vai ler o resumo e falar, já sei o que vai ter nessa aula, não quero assistir ela não. Então, eu prefiro deixar para o momento da aula. Então, de repente, um pouco antes da aula, eu solto ali o link e os resumos. Aí vocês já entram na aula com os resumos também para acompanhar, tá? Acho que vai facilitar. Muito boa noite para vocês. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui. Agradeço vocês por estarem doando aí o tempo de vocês. E vamos que vamos nessa construção nossa da identidade. Tenho certeza, gente, continue no programa que eu tenho certeza. Continue não só no programa, mas fazendo os exercícios, as tarefas, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir as transformações de vocês, tá? Contem comigo porque vocês precisarem. Podem me mandar mensagem no privado, podem me mandar mensagem porque vocês precisarem, que eu tô junto com vocês nessa caminhada, tá bom? Excelente noite, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, uma ótima noite. Beijos, tchau, tchau, tchau!